Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Diálogo. Hoje o nosso papo é sobre música, cultura e principalmente sobre a riqueza da identidade do Maranhão. Para isso recebemos um dos grandes nomes da música popular maranhense, cantor, compositor e violonista com mais de 5 décadas de carreira e uma trajetória marcada pela música e pela cultura do nosso estado. Hoje conheceremos um pouco mais da trajetória desse grande artista, falar sobre música, cultura maranhense, composição e os caminhos que ajudaram a construir uma carreira tão representativa. Fique com a gente e voltaremos já após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com Dr. Paulo de Tarso. Nosso convidado de hoje é o ilustre Josias Sobrinho, cantor, compositor e violonista. Ele também atua como professor de música, produtor, dramaturgo e gestor cultural. Ao longo de mais de 5 décadas de carreira, Josias construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura maranhense. Suas composições já foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Alcione, Leci Brandão, Papete, Zé Cabaleiro, Pena Branca e Xavantinho. Então vamos conversar sobre essas interpretações. Além da música, Josias também teve uma importante atuação na produção e gestão cultural do Maranhão, participando da criação, coordenação e execução de diversos projetos e festivais. Sua obra também integra momentos importantes da história cultural do nosso estado. Na conversa de hoje, conheceremos mais sobre essa incrível trajetória, suas composições, suas experiências na música e sua contribuição para a cultura maranhense. Seja muito bem-vindo ao Conexão Diálogo, Josias Sobrinho. Prazer. Bom estar aqui com vocês. Que bom. Que bom, Josias, que você está aqui conosco também. Josias é nascido... Vamos falar um pouquinho sobre Josias. Quem é Josias Sobrinho? Por Josias Sobrinho. Bom, eu sou um caboclo da Baixada. Nasci no município de Cajari, onde a família do meu pai morava, residia, né? Já há algum tempo. A família do meu pai é de Penalva, é originária de Penalva. Isso é uma propriedade da família que ele foi para tomar conta, né? E ali nasci mais alguns irmãos. Eu sou de uma família de 13 irmãos, eu sou o sétimo. Eu estou bem no meizinho, entre 6 e 6. Sou um divisor de águas também na minha família por conta disso, porque meus irmãos mais velhos são engenheiros, são da técnica, né? Mas eu enveredei por outros caminhos. Sim. Então, eu morei nesse lugar lá em Tramaúba, né, até os 6 anos de idade. Saí de lá para as letras, né, para me estudar. Meu pai trabalhou muito em prol disso, de botar os filhos nas escolas, e passar conhecimento para que eles pudessem caminhar por conta própria, né? Então, eu fui de Tamaulipas para Penalva, para as primeiras letras, quando eu tinha 6 anos de idade. E daí em diante fui de cidade em cidade, porque nos anos 50... na Baixada, você não tinha escolas, tinha poucas escolas, né? Tinha segundo grau também. Não tinha segundo grau. Então, quando chegou o tempo do ginásio, né? Eu tive que vir para São Luís, depois de ir para Penalva para o primário, vim para São Luís para o ginásio, fiz exame de admissão no liceu. Sim. Né? Fiz o ginásio todo no liceu. Depois eu fui para Belo Horizonte, que é para onde iam meus irmãos mais velhos para a faculdade, fazer universidade. Eu fui bem para Belo Horizonte quando chegou a minha hora e lá eu comecei a fazer música. Eu já tinha violão, tinha despertado a coisa da criação musical. Desde muito pequeno, a gente sempre ouviu muita música em casa. Meu pai era um admirador da música brasileira, né? Sempre teve equipamento de som, rádio e tudo.
Então eu ouvi muita música brasileira, Noel Rosa, Ataúfo Alves, Nelson Gonçalves, esse era o repertório que ele via todo dia. A gente sentava em volta da radiola para ouvir música. Sim, Como, radiola. como se senta hoje na sala em volta da televisão, Sim. de hoje, ou dos computadores, né? Como a juventude da atualidade faz. Na minha geração, na nossa geração, a gente sentava em torno do rádio, né? E também ouvi muita história da minha avó. Eu fui ninado por uma avó materna que me contava histórias de cavaleiros, de príncipes, de reis, de gente que viajava o mundo, né, para mudar de vida, né? Então, isso foram o que ilustrou a minha infância, que me ajudou a construir um ser emocional e telúrico, cultural, né? Para que eu viesse fazer uma música como fiz, né? Uma música com muitos elementos da cultura popular do Maranhão, que foi o meu propósito quando eu resolvi fazer canção. Né? Eu vou fazer canção, que canção que eu vou fazer? Isso era os anos 70, eu já em Belo Horizonte, eu com alguma instrução musical, autônoma, autodidata, né? Eu me voltei para as coisas do Nordeste, porque lá em Belo Horizonte, eu tive a grata eh, descoberta de que a cultura original, ela identifica, ela te coloca no mundo, ela te posiciona na aldeia global como uma personalidade única, tua, né? Que ninguém é dono disso, é só você. Ela te põe no mundo, ela te localiza, te No põe individual no mesmo. individual. Por quê? Porque eu, na escola, lá em Belo Horizonte, era chamado de mineiro, porque era do Nordeste, então acima de Minas, era chamado de baiano. Baiano, todo Baiano. mundo. Baiano, né? É, Assim, com aquele rançozinho, né? sim, Quanto sim. nordestino e tal, né? E essa coisa mudou quando eu comecei a cantar no violão, as coisas que eu sabia do Maranhão, de memória, Isso memória tu tinhas quantos anos, afetiva. mais ou menos? Uns 18? Isso foi em 72, né? Eu tinha 19 anos quando estava lá, né? Sim. Então eu comecei a tocar coisas da cultura popular do Maranhão, coisas de Bumba Meu Boi, de Josias, só para a gente se colocar no tempo, lá em Penalva, em Cajari, tu tiveste contato com Bumba Boi. desde garoto, Sim, lá em Tramaúba, esse local lá em Tramaúba é uma propriedade, né, que em volta dela foi um engenho naquele local. Tinha um engenho ali, sim, né, que foi dos viveiros, sim, que depois chegou na família do meu pai. Então, em volta daquele engenho tem vários remanescentes de quilombos, sim. muitas comunidades, aglomerados, povoados, que são negros, de afrodescendentes. Tinha muito Então folguedo. tinha muito folguedo, tinha muito Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é muito significativo na minha obra, porque eu ouvia os cantadores, a comunidade, as comunidades em torno da minha casa, as pessoas, depois que passava a temporada da boiada, ficavam cantando as toadas, que eram toadas que remetiam a acontecimentos que se davam por ali, que chamavam a atenção da comunidade, e esses cantadores faziam toadas a respeito disso. A Sim. crítica social, né? Uma festa, um festejo, uma coisa que chamou a atenção da população. Então, essa figura me chamou a atenção, porque ele era o cronista que se tinha ali, não se tinha jornal, né? O rádio só tinha na minha casa. Sim. Então, para a comunidade, Aí tu foste influenciado por essa cultura lá regional de Penalva e vai para Belo Horizonte estudar. pois é, então quando eu chego lá, nessa situação de ser identificado como baiano, Sim, pejorativamente. pejorativamente, quando eu comecei a tocar as coisas do Maranhão, que eu me lembrava de boi, de cantiga de roda, de Vila do Espírito Santo, me perguntaram que música é essa, porque eu estava tocando e ninguém conhecia. Eu disse, não, é música do meu lugar. Que lugar? Eu falei, Maranhão, eu sou do Maranhão. Você é do Maranhão. Eu passei a ser chamado daí em diante de Maranhão. Passaram a me chamar como de Maranhão. Então eu mudei, eu deixei de ter um apelido para ter Um apelido pejorativo, pejorativo, para ter uma identidade identidade cultural, cultural, que exatamente. estava relacionada com o meu berço cultural, com o Tramaúba, com os cantadores de Bom Meu Boi. Então, quando eu quis fazer uma música, quando eu decidi fazer música, foi para essa música que eu me voltei. Porque nos anos 70 a gente já tinha na cena brasileira
Os baianos, né, desde sempre, né, Sim. consagrados, Gilberto Gil, Caetano, 70 e pouco eles já Dorival, tinham despontado, os novos baianos, já, né? novos baianos O movimento estavam Tropicália, né? aparecendo, a Tropicália já existia, mas tinha também o Clube da Esquina, Clube de da Esquina Minas, de Minas. já era conhecido nacionalmente, o pessoal do Rio de Janeiro, né, do samba e tudo mais, né, além do o pessoal do Ceará, aquela Sim. geração Belchior, Belchior, Fagner, Fagner, Ednardo, já Ednardo. tinha o disco deles com esse nome, Pessoal do Ceará. Sim. Então, eu digo, poxa, Que foi, parece que um movimento para equilibrar com a Tropicália, né? Que a Tropicália era mais da Bahia, né? Só Bahia. Outro dia eu vi, acho que Fagner falando disso, que o movimento foi para contrapor um pouco a Tropicália. esse sentimento de identidade cultural. Sim, sim. Os cearenses, poxa, nós temos uma cultura Cultura fabulosa, vasta, então né? vamos trabalhar com ela. Foi o mesmo ponto que eu cheguei. O Maranhão tem uma cultura bastante significativa, muito diversa, né? Originária, que só tem no Maranhão. Você tem tanta Sim. coisa aqui que só existe no Maranhão. Então, por que não trabalhar com essa canção, com esses temas e tornar isso uma canção popular brasileira? Esse foi o meu propósito. Então, a partir daí, eu comecei a me voltar para isso. E venho de Belo Horizonte para cá e chego aqui. Existiu um movimento cultural em São Luís, nos anos em 72, que pensava exatamente dessa forma. Então, eu cheguei no momento certo, no lugar certo, na hora certa, né? Sim. Estava se fazendo isso. Então, me integrei no movimento e começamos a pesquisar os locais. Quando tu volta, tu vai morar onde? Eu vou morar no Renascença. 73, É, 74, né? 72. 72. No final de 72, Sim. início de 73, o Renascença, o Jardim Renascença tinha sido entregue, Sim, né? A gente estava lá, minha família já estava lá há uns 3 meses quando eu cheguei lá. sim. Antes eu morei no centro da cidade. Quando eu vim de Cajaria, eu morei na Rua das Hortas, ali no Sim, centro. sei. Depois fui para Belira, Codozinho, Vila Bessa, Sim. né? Morei em vários locais da cidade. Então morei no Renascença, né? Então fiquei ali, já tinha ponte, né? Então Sim, inaugurou em 70 a ponte. via para o centro com muita facilidade. E nesse tempo, nessa época, começa a se firmar, a cultura popular do Maranhão começa a se firmar mais no seio da sociedade como um todo, né? Porque a cultura Sim. popular é objeto, né, de muito preconceito, sempre foi, né? Sim. O Bumba Meu Boi e o samba. A história O do samba Bumba era mais assim, tido como da periferia, do lado rural de São Luís. O Bumba Meu Boi ele era proibido de vir ao centro da cidade, Era. porque era considerado zoada, coisa de bêbado, de negro, É. né, de pobre, né? O centro da cidade, a elite maranhense era muito tradicionalista, né? Era ali Muito a reacionária. beira-mar, né? Beira-mar, Ah. isso nos anos 50, 30, 40, né? É. Então era impossível circular por ali. Então, por que que o Bumba Meu Boi se concentra, esse boi daí se concentra no João Paulo? É ainda resquício dessa tradição. Era, Que- porque que também os era outros periferia, João não Paulo. passavam dali. Os que vinham da zona rural ficavam ali. Era Que periferia. não podiam passar. A não ser que houvesse uma permissão da polícia. Tinha que pedir para fazer as festas. Né, hoje ainda precisa de autorização dos costumes, né? Mas ali era uma coisa que. É esquisito isso, porque se diz que é uma festa popular e precisa da autorização do Estado. Pois é, nos anos 70, essa coisa começa a se diluir mais. Sim. Esse preconceito começa a se diluir mais. Aí você voltou de Belo Horizonte, mora no Renascença, se integra no grupo cultural de São Luís. Bom, aí quando é que tu chega na UEMA para se formar em música na UEMA? Como é que foi? Na UEMA já foi em 2010. Ah, foi. Não, então espera aí. Então temos um salto muito grande. Muito Calma. Aí tu, em 74, te integra a esse grupo, e aí? Bom, ao mesmo tempo eu faço vestibular, fiz vestibular para letras na UFMA, Sim. né? E cursei o vestibular, cursei o curso, fiz o curso até o 5º período. Sim. Só que em paralelo eu estava iniciando também os meus passos na música popular, nessa música que eu queria, que eu desenhava como a minha música a ser feita, né? Então esse paralelo, essa coisa foi se afunilando e foi se estreitando até o momento que eu decidi deixar a universidade para fazer só música, né? Chamei a minha mãe, meu pai já não era mais vivo, chamei a minha mãe e disse: ó, mãe, é o seguinte, ó, a partir de agora eu vou deixar de ir para a escola, para a universidade, porque meu negócio é esse aqui, meu interesse é esse aqui.
porque eu devia uma satisfação para eles, porque eles fizeram tudo, toda a vida deles foi no sentido de que a gente pudesse ir para chegar à E universidade. os outros irmãos caminharam para a universidade. Todos caminharam, os mais velhos, todos são formados e tudo, e os mais novos também. Então eu já passei a fazer só música, né? Isso já em 3 anos depois, de 77, por aí, já tinha deixado o curso, Sim. né? E comecei a fazer música. Isso no Laborarte, né? Sendo um dos membros do Laborarte, né? E compondo com as primeiras criações, as primeiras canções, as primeiras toadas que Tu lembra qual fiz. foi a primeira composição? Bom, eu comecei a compor em 72 em Belo Horizonte, né? Uma música que foi resgatada num trabalho que eu fiz há pouco tempo de registro da minha obra inédita. É um baiãozinho, né? Com influência nordestina, né? Sim. Dentro daquele campo, né? Do Nordeste, do Baião, da influência de Dos Gonzaga Gonzaga. e todos os outros, né? E em 74, 73, 74, começo a compor essas canções que vão para o Bandeira de Aço, aquele disco Sim, que o Papete gravou com um repertório de compositores maranhenses, que, sim, que foi que é um marco, né? sim. Porque antes você não tinha nenhum disco, nenhum vinil, nenhum Não é uma LP obra gravada, né? gravado com compositores maranhenses, Sim. na íntegra, né? Mas nós já vamos falar já do Bandeira de Aço num tema exclusivo. Mas aí tu te integraste a esse grupo, começaste a compor, deixou a faculdade. E aí? E aí o que acontece com esse grupo? Esse grupo era um grupo de teatro, né? Sim. Mas não só de teatro, né? Era um grupo que reunia toda uma geração de artistas emergentes no momento, de várias linguagens, né? Então, ali Sim. você tinha teatro, você tinha artes plásticas, tinha cinema, fotografia, né? Tinha música, tinha literatura, né? Isso em departamentos dentro de um imóvel que a gente ocupa, que até hoje ocupa o laboratório lá na Jansen Ah, Miller, tu foste pro Laborarte. o Laborarte. Certo. E ali a gente se dividia, né, nessas linguagens e nos estudos que se fazia de cultura popular e de arte em geral, né, para a concepção para a criação para as criações do grupo, Sim. os espetáculos que o grupo apresentava. Mas Josias, nesse grupo vocês tinham a ideia de tornar a obra de cada um seu segmento pública, assim, de apresentações em praças, alguma coisa, ou era uma coisa tímida? Não, o Laborarte marca a história do teatro do Sim. Maranhão pelas montagens ousadas que fez nos anos 70, né? Uma montagem de Espectrofúria, um espetáculo de um pernambucano, de um teatro contemporâneo, ousado, né? Com formas, ou forma humana, natural, enfim, com propostas de estética, né? Do teatro baseado no teatro de Grotowski, Stanislavski Grotowski, e Brecht, né? Um teatro participativo, um teatro político, um teatro engajado com a revolução, com as revoluções, com a mudança social, né? Então, o Laborarte fez um espetáculo chamado João Paneiro, que é uma série de espetáculos, são 3 espetáculos, depois o Cavaleiro do Destino e depois o Mateus, que, Floresta dos Guarais? por exemplo, o João Paneiro, que é o primeiro, foi uma montagem que foi feita em parceria com a Arquidiocese lá do Tirirical, Sim. que tinha no processo de implantação do Complexo da Alumar. Sim, me lembro. 79, Tinha né? notícia que ia se instalar e que ia mexer com as comunidades todas ali do entorno e tal. Então, o Laborarte entrou numa proposta de levar essas comunidades da região rural da ilha, levantar uma discussão sobre essa questão da propriedade daquela terra, do fato de ter nascido ali e depois ter que sair para outro lugar. Um ato de protesto. As né? implicações que poderiam ter se dar por conta disso. Então, foi criado esse espetáculo e a gente fez apresentações por várias comunidades, onde se mostrava isso. Era um circo Cujubeira, que tinha um drama dentro desse circo, que era justamente o João Paneiro, aonde era um cara que era um lavrador que fabricava paneiros, né? Sim. Né? Onde era vendido Paneiro de farinha. de farinha, né? E tudo, mas que tem a notícia de que
uma serpente metálica que ia aparecer na ilha, aquela coisa da serpente, Sim, né? de Anhangá. Do mito da serpente, do sebastianismo, aquela coisa, né? Sim. Então, o espetáculo foi criado dentro desse universo, né? Da transformação que pode acontecer com as coisas se darem quando chega uma força econômica muito forte numa comunidade, numa sociedade como a nossa naquele momento, as transformações que podem se dar, os cuidados que tem que se ter, toda uma reflexão desse universo, né? Então esse espetáculo foi um trabalho do Laborarte. Então foi feito nessas comunidades, o João Paneiro. E depois o Laborarte tem o espetáculo seguinte, chama o Cavaleiro do Destino, foi um espetáculo que percorreu o Estado, que foi premiado nacionalmente, né? Então foi um teatro que de uma geração pós Reinaldo Farai, né? Sim, me Reinaldo lembro, Farai, Reinaldo né? Farai. Que foi formador tanto de Balé, do corpo de tanto o balé. Tasso do Borralho quanto o Aldo Leite, Aldo né? Leite. São da escola do Borralho, mas que criaram um teatro que foi referência no Teatro Nacional, Teatro do Maranhão, dos anos 80, 90, 2000. Ele foi muito, muito consequente. Os espetáculos, o tempo de espera do Aldo Leite viajou internacionalmente. Sim, sim. Então, o Laborarte tem uma história muito importante, porque esse movimento abrigou gerações, né, Foi. de grandes artistas. Até hoje tem gente formada por Reinaldo Farai. Nós não tínhamos escola de teatro, não tínhamos escola de música, a escola de música estava Dança nascendo, era dança. Reinaldo Farai. Então ele formou várias gerações, né? E hoje ela se dedicando sempre à cultura popular, né? E hoje ainda mais essa dedicação ainda permanece. Sim. Então ele tem uma importância muito histórica, porque muitos artistas se formaram ali naquela prática, né? Mas o teu contexto era música, apesar de estar no Laborarte, Meu o contexto era música. Você fazia música para os espetáculos? Foi onde eu comecei a fazer isso, porque foi um trabalho que eu fiz bastante, né? Fiz bastante. E, por exemplo, eu trabalhei com o Laborarte, vários espetáculos, trabalhei com o Grita, né, compondo para o Grita, que é o grupo de teatro do Anjo da Guarda, né? Trabalhei com o Aldo Leite em vários espetáculos, Aldo Leite como diretor do Gangorra, o teatro ligado à universidade, né? Ele me chamou para compor trilha sonora e fizemos A gente é parceiro num espetáculo, dos espetáculos mais importantes dele, o Aves de Arribação, né, onde eu fiz a música completa, né, e compus, tanto em parceria com ele, musicando o texto. Então, eu tenho um trabalho também de teatro bastante significativo. Também sou autor de peças de teatro musicais, né? A Ópera Catirina é uma delas, né? A Floresta dos Guarais é uma outra, que é onde eu assino tanto Nós vamos texto falar disso daqui a pouco. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu acho que o ápice da vida de um artista, de um compositor, é quando ele ouve a música dele gravada por outras pessoas, de alcance nacional. Tu tivestes gravadas música por alguns artistas, como Alcione, que nós falamos aqui. Como é o sentimento do autor, do compositor, quando ele vê isso? Ou ouve isso? Que música foi essa? Alcione, por exemplo. A música com Alcione é uma parceria com Beto Pereira. Sim. Que nós fizemos um disco em parceria, onde eu escrevi as letras, um disco dedicado ao Carnaval do Maranhão, né? Sim. Chamado Dança de Tambor, né? Que são os ritmos do maranhenses, né, de Carnaval, que foram para um disco. São duas canções, são dois blocos tradicionais. Um chama Menina da Praia. Menina da Praia me leva para fazer um carnaval. Sim. E o outro chama Dança de Tambor, né? Bloco de rua, na verdade, né? Fala Ritinta, fala tambor. Essa que Alcione gravou, ela gravou essa canção, esse tambor, esse bloco tradicional, com arranjo de Zé Américo Bastos, né? Sim. Então isso já foi aqui dos anos 90, mais ou menos, né? A minha primeira experiência com gravação ela se dá nos anos 70 ainda, já com uns 3 ou 4 anos compondo, né? Já bem ainda na fase inicial, né? Sonhando com isso, né? Porque naquele momento lá, uma das coisas mais difíceis para um artista, para um cantor, um compositor, era ter que chegar ao disco, né? Porque Sim. a indústria fonográfica era
era uma fortaleza intransponível, né, para o público geral, né? Era uma coisa que era muito difícil de se dar, porque você não gravava independente, você não tinha, a gente não tinha Tinha dinheiro para não isso. tinha dinheiro, não tinha ferramentas, os estudos todos eram das gravadoras, né? Então, ouvir a música, chegar, pegar um disco físico com o nome ali atrás, José Sobrinho, né? Era um sonho que a gente queria fazer música para isso, né? Porque a música ela só existe quando ela está cantada, quando ela é gravada, né? Sim. Então, para É popularizado. popularizar. E na minha geração, a gente tinha que ir para o Rio, para São Paulo para fazer isso, né? Sim. Então, naquele momento, eles ter isso se dar, era realmente um sonho se realizando, né? Porque não tinha saído de São Luís, estava aqui no Maranhão, né? E meu disco e a música tinha chegado a uma gravadora de São Paulo, né? Sim. Para distribuir, Tocando nas rádios maranhenses, né? tocando na Rádio Maranhense e nas rádios nacionais, porque Sim. o disco de papel, o Papete, esse disco ele tocou no país inteiro. Depois a minha música, uma das músicas, a Higiene de Flores, foi gravada 2 anos depois pela Diana Pequeno, Sim. uma cantora baiana. Mas calma que a gente não vai pular o tempo assim. 1978 foi lançado o Bandeira de Aço. Sim, Esse ano está fazendo 48 anos. isso. Certo? Como foi que. E tenho certeza que as pessoas ficam curiosas por isso. Quem estiver nos vendo vai ficar bastante curioso. Como foi a articulação antes de lançar esse Bandeira de Aço? Quem te procurou? As músicas que você apresentou para a Papete, como é que foi? Bom, esse disco foi produzido, foi gravado pelo Marcos Pereira. Marcos Pereira Sim, Discos, disco, né? Marcos Pereira era um publicitário paulista que gravou o disco de Chico Maranhão, gravava com ele. Sim, Era me lembro, amigo. Chico Maranhão. Chico Maranhão, amigo dele, colega de faculdade de arquitetura lá em São Paulo e tal. Então, o Marcos Pereira começou a fazer um registro de música popular brasileira, música de raiz, gravando em loco, né? No país inteiro. Ele viajava com um gravador e gravava. Aqui no Maranhão ele gravou Tambor de Crioula, gravou Lelê, gravou Bumba Meu Boi, gravou Tambor de Mina, né? E levou para o disco. Aí fazia assim, o disco, a música do Norte, a música do Nordeste, Sim. estava ali. Papete, o nosso querido artista maranhense de Bacabal, era do elenco da gravadora dele. Gravava com ele e acompanhava ele nessas gravações. Sim. Tanto cantava quanto tocava, fazia percussão nesses discos que ele fazia pelo país inteiro. Então, o Papete atravessou o país também pesquisando, né, ritmos, tanto que ele é fabuloso na rítmica brasileira por conta disso também. Então, quando nós começamos a compor, já com o repertório aqui, essa música que a gente fez, ela chegou. Tinha um maranhense, Chico Saldanha, que é da região lá do São Pantaleão também, morava no Rio, né? E era amigo de Papete, conhecia Papete desde São Pantaleão. No Rio, encontrou com ele no Rio e disse: olha, tem um repertório hoje no Maranhão, em São Luís, de músicas de compositores novos, né? E cantou para ele canções minhas, de César Teixeira, de Sérgio, cantou para ele, mostrou para ele a música que estava começando a nascer de São Luís naquele momento, nos anos 70, 74, 76, por ali. E Papete, na relação com o Marcos Pereira, mostrou para ele essas músicas. O Marcos Pereira ficou encantado com aquilo. E pensou, vamos fazer então um disco com esse material. Aí chamou o Papete, escolhe o repertório, fala com os compositores, conversa com todo mundo, né? E vamos gravar esse disco. Então foi como se deu. Eu não conhecia Papete até então, né? Eu fui apresentado a ele por conta desse trabalho, né? César já conhecia, Sérgio também, mas eu não. Então eu fui apresentado ali e as músicas que foram gravadas, minhas que foram gravadas no disco, elas chegaram lá no Marcos Pereira através de uma fita, porque o Marcos, como ele vinha, ele soube desse material. Aí veio em São Luís para uma gravação e quis nos encontrar, quis nos conhecer. Então, eu e César, a gente estava fazendo um show lá na Madre Deus, na Associação de Moradores, e ele foi lá com o gravadorzinho dele e gravou o nosso show. Então, dessa gravação foi que escolheu o repertório, basicamente o repertório que foi Bandeira de Aço,
foi desse material que foi Sim. Qual recolhido. foi? Engenho de Flores, São 4 minhas: Engenho de Flores, Catirina, Catirina, Dente de Ouro e de Cajari para a de capital. Cajari para capital. Né? Sim. E inicialmente eram 2 músicas que entraram no disco. Depois houve problema com algumas canções e eles resolveram botar mais 2. Por isso que eu São fiquei 9 com ao 4. total, né? São 9 ao total. Sim. E aí ele foi lá na Madre Deus, estava fazendo um show na Associação do Morador, eu conheço a Associação do Morador da época, e aí resolveu colocar essas tuas canções no Bandeira de Aço. Tu chegaste a acompanhar a seleção das outras músicas? Não, isso tudo foi feito lá em São Paulo, lá entre eles, né? Essas escolhas, né? Eu só tive notícia quando já estava definido. Nós tivemos uma audição do disco aqui. O Papete veio aqui, trouxe o disco na fita cassete para a gente escutar, todo mundo. Nós fizemos uma reunião, nós ouvimos, Sim, né? Isso ainda no final de 77. foi. Aí que eu soube que tinham 4 músicas, né? Que tinham sido essas músicas escolhidas e tudo, né? E ali a gente teve contato com os arranjos, né? Todo mundo ficou bem impressionado, impactado também com o resultado, né? Por exemplo, eu ouvi a minha música gravada, foi a primeira vez que eu vi a minha música gravada. Mas aí, Josias, eu me lembro que tinha uma história que vocês não ficaram satisfeitos porque talvez tivesse distorção da composição original de vocês. Houve isso de fato ou não? Olha, o compositor, ele prima, né, também pela sua obra, né, pela Sim. autenticidade da sua obra, porque aquilo é uma coisa. Por exemplo, no meu caso, a minha música é a minha forma de me comunicar as coisas que eu penso Sim. para o mundo, né? Sim. É a minha forma de falar para o mundo, né? Então, se alguma coisa muda ali, está mudando o meu discurso, não é meu mais esse discurso. Então, essa impressão, isso se deu com o disco Bandeira de Aço. Eu tenho 2 canções que sofreram alterações. Por exemplo, Engenho de Flores tem uma palavra que foi alterada. Eu vi Fortaleza, a original, eu vi Fortaleza abalar. Esse é o original. A gravação de Papete. E depois, na Diana Pequeno, também ficou. Eu vi Fortaleza falar. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar Engenho de Flores. Vamos sim. Pronto. Vamos sim. E alumiou toda a terra e mar, e alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza abalar, eu vi Fortaleza abalar. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião pra nos ajudar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião pra nos ajudar. Era o apito do Engenho de Flores chamando pra trabalhar. Era o apito do Engenho de Flores chamando pra trabalhar. E alumiou toda a terra e mar. Legal, legal. Bom, então o original é Fortaleza, eu vi Fortaleza abalar. E parece que lá eu vi Fortaleza falar. Né? Mas aí alterou o significado muito do discurso. É porque essa música, essa canção, essa letra se refere a um engenho que tinha lá em Cajari, num lugar chamado Flores. Isso. Que deixou de existir e que deixou na memória coletiva. Mas qual alusão tu queria dizer com Engenho de Flores, Fortaleza abalar? Pois é, porque deixou na memória das populações do entorno o tempo que ele funcionava, que ele existia. Porque a minha avó dizia, olha, a gente sabia, pelo apito do engenho, a gente sabia a hora de trabalhar. Sim. Sabia a hora de descansar, sabia a hora de ir para casa. Todo mundo que estava trabalhando nas roças sabia. Parava. Sim. Então era uma coisa importante, além de ser um trabalho, de oferecer trabalho, de ter uma produção, né? Ter ali uma indústria funcionando, né?
beneficiando a cana, né? Tinha uma economia girando em torno do engenho, que quando ele parou, deixou um vazio. Quer dizer, Sim. era uma fortaleza que abalou. Sim, que o engenho realmente parece uma É fortaleza, uma né? fortaleza, né? Da ideia, como Ah, se fala, é. engenho da Muito ideia. grande, né? Então, por isso, a fortaleza abalar, porque vai mudar. Esse termo ele aparece muito nas toadas de Bom Boi da região. O pessoal, por exemplo, alumiou, é uma coisa que vem desse universo. Sim. Né? Abalou, quando uma coisa que era grande, né, perdeu força, enfraqueceu. Sim, sim. Legal. Mas aí vocês ouviram o LP na época e quando tu viu essa mudança da palavra, te abalou? Eu não fiquei de toda forma, sabe, violentado por isso, não. Sim. Eu fui muito mais na onda dos outros, porque eu era um iniciante. Tinha o quê? 22 Eu anos? tinha 20, em 87 eu tinha 24 anos, né? 24. Mas eu tinha pouca experiência com relação à gravação, né? Sim. Entendia muito pouco do processo, entendia muito pouco da gestão de direito autoral, né? Sim. Mas, por exemplo, os meus amigos mais maduros nessas matérias, eles de imediato protestaram, né? Ah, o ritmo que eu pensei não é esse, né? É, esse boi que está aí tocando não é o mesmo boi que eu imaginei, entendeu? Quer dizer, reclamaram da fidelidade à obra. Esse foi o Sim. primeiro grande problema que aconteceu. Mas isso chegou a causar choque entre vocês e Papete? No momento, não, choque nenhum, porque o disco foi logo depois lançado e virou um fenômeno de vendas, né? Sim. Porque todo mundo queria ter o disco, porque Sim. é uma experiência inédita para a música, para aquela música que está se fazendo ali. Nós éramos jovens compositores fazendo uma música que não se fazia antes no Sim. Maranhão, né? Se não tinha na tradição da musical do Maranhão, se não tinha uma obra como aquela, né? Então, e era representativo de toda uma dessa geração que estava ali chegando, né, na cena musical, na cena cultural da cidade, do fazer cultural. Então criou muito, impactou, né? Sim. Os nossos amigos queriam, as famílias queriam, tal. Então isso criou uma certa, botou uma cortina sobre isso. Talvez a gente tenha se aquietado um pouco, né? Sim, sim. Né? Com relação a isso, por conta desse resultado, né? Eu talvez tenha embarcado nisso. Explodiu assim de tal forma. Eu fui comprar o disco, não tinha nas lojas. Aqui tinha muita loja de disco, né? Isso no ano de lançamento, né? No 78. Em 78. Não consegui lançar e tinha gente que encomendava na loja lá. Eu não sei como a gravadora lidou com isso. Essa gravadora, por exemplo, essa gravadora era uma gravadora modesta. Sim. E era um disco que não tinha um apelo comercial em termos nacionais. Sim, sim. Porque era uma coisa completamente estranha para quem não é do Maranhão. Era até o ritmo era meio esquisito para quem não era do Maranhão. Totalmente diferente. Por exemplo, é a primeira vez que a música, que uma coisa maranhense chega no LP. Sim. Quer dizer, claro que a gente tem que considerar outros casos anteriores, né? Por exemplo, o Donato Seu Conjunto fez bastante coisas assim. Donato Seu Conjunto. Gravou o Tambor do Crioula, estilizado, né? Mas Sim, gravou. já tinha aquele cantor, compositor, Homem de Nazaré, como é o nome dele? Cláudio Fontana. Cláudio Fontana já era conhecido. Mas que, por exemplo, não é uma rítmica maranhense ali. Não. Nem o João do Vale tem rítmica maranhense gravada. Apesar de ser João do Vale é o grande compositor maranhense, Sim. o grande artista popular do Maranhão, que é semi-analfabeto, né? Conseguiu fazer obra maravilhosa. Carcará. A música dele, a literatura, a letra dele, o texto dele é maranhense por excelência. Mas a rítmica dele não tem nada de Maranhão. Tem uma paixote baiana. Tem de Nordeste. Por quê? É compreensível isso, porque a indústria fonográfica não ia permitir, não permitiria, não faria, não fez. Né? Comercialmente não era viável, né? Não era viável. Porque ninguém conhecia. Não era viável. Mas quem era de São Luís, principalmente São Luís, eu cansei de ver o Bumba Boi da Maioba dançar em frente à minha casa. Então, a gente conhecia ali no centro o ritmo do boi. E quando se ouviu isso em disco, em LP, parece que trouxe a nossa identidade. Parece que agora é do Maranhão mesmo, não tem como negar. As primeiras pessoas que ouviram Engenho de Flores, logo depois que eu compus, assim que eu comecei a cantar para fora do laboratório, daquele movimento lá, fora daquele ambiente, elas riam da música.
porque não era música, aquilo não era coisa para se cantar com violão, tocar com violão, não existia, Sim, não sim. se concebia isso, né? Sim. Era vergonhoso até. Existe uma doutrinação também da indústria fonográfica. Você só ouve o que a gente quer. A gente E o Marcos Pereira saiu desse círculo. quebrou isso, Quebrou esse paradigma, né? Sim, Muito sim, bem, sim. né? Sim. Então era uma gravadora modesta. Então a produção dos discos que prensavam eram pequenas. Poucas, é. A expectativa era pequena. Ele também não era uma grande empresa. Sim. Ele subvencionava a companhia dele com a publicidade que ele fazia e tudo. Sim, E depois com alguns financiamentos. Mas tem uma outra curiosidade que eu acho que as pessoas ficam. Como é que é um compositor? Como foi que Josias Sobrinho, andando pela Rua Grande, que ali tinha muita loja de disco, como é que tu reagiste quando tu ouviu a tua música tocando? Porque as lojas botavam os discos que eles queriam vender tocando na rua, e muita gente parava para comprar. Eu gostei dessa música. Como tu chegaste a acontecer isso? Não, eu fiz questão de ver isso. Fiz questão de conferir, porque eu era um frequentador de loja de discos. Sim, sim. Eu comprava, era consumidor de música. Tinha aquele coisa que botava no ouvido, a gente ouvia lá o headphone. Ouvia faixa por faixa. Sim. O início, né? Comecinho Sim. e tal, para ver se agradava. Eu quis ouvir. Eu quis ouvir. Na Rua Grande era muito interessante, porque a música tocando e as pessoas passando. Isso, e eles diziam, olha a minha música tocando. Tu chegar a dizer, essa música é minha. O João do Vale tem uma história parecida. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vai trabalhar na construção civil, como Sim, pedreiro, pedreiro. como ajudante de pedreiro. Sim. Ainda muito novo, acho que menor de idade talvez ainda, né? E ele começa a compor e vai para as gravadoras oferecer a música dele, para os estúdios e tal. Depois de muito ir, ele conseguiu que a música dele fosse gravada. E Acho aí, que foi o Carcará, né? não, foi a Estrela Miúda, Estrela Miúda. gravada pela Marlene, que era Sim. uma cantora que fazia muito sucesso nos anos 50. Então, quando isso começa a tocar no rádio, aí um dia ele está na obra, trabalhando, aí começou a assoviar a música, cantar, e falou para os companheiros dele, rapaz, essa música aqui é minha, que a Marlene gravou. Ele disse, que neguinho, vai continuar Bate massa, hein? batendo tua massa. Quem foi que disse que tu é compositor, que tu fazia? Tu é músico? Eita, meu Deus do céu, que coisa. Mas vamos ouvir Dente de Ouro. Vamos ver como é que é Dente de Ouro. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu quisesse uma vida comprida, ai, ai, eu seria no fundo um besouro. Teria no escuro da ilha enterrado um bonito tesouro. Se eu tivesse no peito novelo, ai, ai, eu tecia com ele um caminho, com rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um rosário de pena, ai, ai, eu vivia com ele no dente. Só guardava no fundo do poço, do outro lado da gente. Se eu tivesse um dente de ouro. Legal. Esse Dente de Ouro foi composto aonde? Essa música é lá no Renascença, no quartinho lá do fundo que eu ocupava na minha casa, onde eu tinha todo o meu arsenal musical estava ali, né? Os discos, os cartazes dos shows, né? Os vinis, estavam tudo ali. E onde eu tinha meu violão,
e me sentava ali diariamente, né, ficava ali tentando construir alguma coisa musicalmente, né? Nesse período, eu ia muito à Casa das Minas. Essa música é influenciada pelas minhas idas à Ah, Casa sim. das Minas, né? E muito impactado pela musicalidade da casa, né? Aquele culto lá. Festa do Divino que eles faziam, né? Não, mesmo o culto afro que eles Sim, faziam lá sim. era um culto todo em nagô, Sim. na língua iorubá, Yorubá. na verdade, né? Feito por senhoras de idade, né? As caixeiras também. As caixeiras, onde não se entendia nada do que estava sendo cantado, mas com um fervor muito forte, muito presente, sabe? Muito autêntico, muito verdadeiro. Isso me chamou muita atenção e pensando, por exemplo, na origem do ser humano, né? O homem vem da África, né? Ali é o berço da humanidade, do ser humano e tal. Pensando na nossa ascendência africana, todos nós Sim, temos sim. isso. O Maranhão, a presença do negro no Maranhão é muito grande. A maior parte da população do Maranhão é de origem africana, né? No que existe na cultura popular do Maranhão, de afro, né? É incomensurável, né? O universo é tudo afrodescendente. Sim. Então, a canção é dedicada a esse universo, né? Da Sim. afrodescendência nossa, né? Então, eu fiz influenciado por isso aí remete essa coisa do dente de ouro a, por exemplo, na Baixada, os jovens eles saíam muito para a Amazônia, para os garimpos, né? Para ter uma vida melhor, né? Em busca de um sonho, né? E alguns voltavam com o dente de ouro, né? Sim, era o sinal da O ascensão sinal da social, né? CCA. Agora eu sou rico. Eu tenho posses e tudo, assim. Eu sou dentista e Eu, eu passei muito por isso aí, posso- gente querendo colocar e eu me negava, porque a minha formação é eminentemente estética. Não é estética um dente sim, de sim, ouro, mas sim. eu fui procurado por poucas pessoas que queriam colocar, derreter anel, mas para colocar um dente de ouro, que era um sinal de poder econômico, né? Exato. Então, o discurso aí poético, ele passa por esses elementos, por essas imagens, né? Sim, De ancestralidade, de posição social, né? De verdade humana, né? sim, sim. Porque ali eu esboço a relação muito estreita que nós temos com uma divindade, né? Porque o ser humano ele precisa se voltar, ele obrigatoriamente ele tem que se voltar para o todo, né? Sim. Porque a grande pergunta que se faz, né, de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai, né? Então esse universo é mais ou menos por onde transita, né? O poeta, a poética de Dente de Ouro. E existem três perguntas que o ser humano faz a partir de que ele se entende. Quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou daqui? Não é? São perguntas filosóficas que a gente não consegue responder. Não é? E a gente passa a vida querendo responder essas Passa a perguntas. Não é? vida até, exato. Quem sou eu? Quem é Josias? O que que eu estou fazendo aqui? E agora? Daqui para frente vai acontecer o quê? Não é? Então, nessa tua inquietude, começou tenho eu a impressão que tu começaste a musicar essas questões da vida, não é? Sim, Quem é fulano, essa posição social, por que que ele colocou um dente de ouro? Porque as crianças, elas têm uma verdade de observação assim. A criança, quando ela tem alguma coisa que ela quer identificar contigo, ela fica te olhando, ela ela não desvia o olhar como um adulto, né? Ela fica sim, sim. olhando assim, por que esse cara tá usando óculos? Fica olhando, né? E eu tenho a impressão que isso aconteceu quando tu olhava alguém com dente de ouro. Ficava olhando, dente, que coisa esquisita, né? Um adulto sem dente. Outro dia eu tratei o dente do moço, que ele perdeu o dente na frente. Ele me disse que o netinho dele olhou e disse: Ih, vovô, teu dente de leite caiu. Não é? E ele disse: Eu vou colocar de novo, rapaz. Então a criança, essa observação, foi isso que aconteceu? A criança é como ela desvenda o mundo é observando, né? Sim, Nossas primeiras lições são observando os nossos pais, né? É quando a gente forma, né, o nosso
na nossa essência, nosso caráter, tudo vem dessa observação, né? Sim, sim. Aí a gente aprende o gestual, né? Que está olhando para. A gente tem que olhar para onde que a gente vai olhar, né? Para o berço, né? O berço. Então Família, né? A gente vai falar pra família. os olhos são o coração da alma, né? A janela da alma, né? Por isso que tem acreditado que os olhos não vê, o coração não O sente. coração não sente. A gente fica impressionado quando observa essas coisas. Mas o Bandeira de Aço foi um divisor de águas. Foi Josias antes do Bandeira de Aço e depois do Bandeira de Aço, foi isso? O Bandeira de Aço, sim, sem dúvida nenhuma. Mas a cultura do Maranhão, o Bandeira de Aço contribui muito para as transformações que se deram a partir dali, né? Ah, sim. Porque hoje se a gente olhar para o junino da atualidade, você vê a cidade de São Luís, por exemplo, você vê uma profusão, né, de acontecimentos se dando Sim. para todo canto, né? As pessoas gostando daquela indumentária, né? Em geral, as pessoas se vestem. Hoje, por exemplo, se a gente comparar Carnaval e São João no Maranhão, você percebe, por exemplo, que no São João a gente veste a roupa do maranhense. É muito mais forte, No né? Carnaval a gente veste a roupa do Brasil e tal, e alguma coisa de Maranhão, porque nós temos um Carnaval também muito particular, tá certo? Então, o Bandeira de Aço contribui para isso, porque quando ele traz o orgulho, né, que você se referiu há pouco, quando ele traz para as pessoas o orgulho da cultura, da sua própria cultura, né, isso começa a diluir aqueles preconceitos, aquelas resistências que haviam com relação à cultura do pobre, à cultura oriunda do negro, né, e da periferia. Isso passa a mudar muito. Então, os arraiais começam a ser frequentados por uma outra categoria, por outras categorias. Eu lembro que a minha geração começa a ir para os ensaios de Bumba Meu Boi na Madre de Deus. Pessoal, a classe média do A Renascença... discriminação parece que diminui, A né? classe média do Renascença que ouve o Bandeira de Aço começa a ir os ensaios do Boi da Madre de Deus. Sim, sim. Os ensaios do Boi de Pindaré. Eu era frequentador da Ponta da Areia. Joguei futebol na Ponta da Areia minha vida toda. E os bares da Ponta da Areia, que hoje já não tem mais, que eram bem precários na época, de madeira e tal, palha, quase todos tocavam Bandeira de Aço. E as pessoas dançavam, cantavam, pulavam. É como se fosse assim, agora... Eu quando comprei o LP, por exemplo, que a moça botou numa sacola, num papel lá, eu tirei do papel e saí com ele andando com todo orgulho, como se fosse um troféu para mim. Essa geração que recebeu o Bandeira de Aço se encarregou de passar para a geração seguinte, porque os filhos dessa geração ouviram também. Sim, sim. E automaticamente adotaram também. Então, isso que está muito presente na nossa cultura, na nossa sociedade, por conta dessa transposição de gerações que foi feita de mão em mão, né? Sim. Disso, além dele ter produzido vários trabalhos acadêmicos a respeito, né, da produção, tem tese, tem dissertações, tem trabalhos de conclusão de cursos sobre o Bandeira de Aço. A gente não pode deixar a sugestão assim dos nossos governantes montarem, por exemplo, uma casa. Eu acho que tem a Casa da Cultura Maranhense, mas ter esses trabalhos que eternizaram as composições maranhenses, não tem a Casa da Cultura Maranhense ainda aqui? Nós tínhamos a Casa do Maranhão, né, Sim. que não temos mais, né, infelizmente, foi o espaço da Casa do Maranhão, né? Sim, na Praia Grande ali. Vai ser, foi negociado Sim, com um acho que vai hotel, ser transformado em hotel. um hotel, uma rede, acho que portuguesa ou espanhola, portuguesa, chama Vila Real, né? Que está quase inaugurando. Mas o acervo, que era fabuloso, lá na Casa do Maranhão, era o Museu do Bumba Meu Boi. A gestão de cultura do Estado está reformando um prédio para Reinstalar lá. Reinstalar. O Bandeira de Aço ele tem um reconhecimento como imaterial, patrimônio imaterial do Maranhão. Sim. Isso otorgado pela Assembleia Legislativa. O repertório do Bandeira de Aço, considerado como patrimônio imaterial do Maranhão. Então, sem falar que é um disco que é cult, né, no país inteiro. Sim, né? eu acho que eu tenho ele em CD. Ele tem versão de CD, foi feito, né? E hoje ele está disponível nas plataformas, né? O Papete se encarregou também
de fazer com que as gravações originais pudessem chegar nos formatos, né, atuais, né? Sim. Então, ele diz que está presente e é referência. Pessoal, quem se inicia em música com essas características, bebe na fonte ainda do Bandeira de Aço, né? Sim, E entendi. outras gerações foram se formando de músicos mesmo. A geração que vem logo depois da minha, ela é influenciada por esse impacto. Logo depois, por exemplo, Beto Pereira, Erasmo de Bel, Carlinhos Veloz, Mano Borges, né? Foram artistas que, de alguma forma, embarcaram, né? No boom que se deu, né? Na afirmação que houve com essa geração do Bandeira Você de Aço. incentivou outros artistas, né? Vamos fazer, porque a coisa é importante tudo. Mexeu, então, no alto ego das Mexeu pessoas. nos brilhos. Nos brilhos das pessoas. Eu também vou fazer a minha música. Isso dar certo, né? Isso. É difícil viver de música no Maranhão? Hoje, sempre foi, né? E ainda é, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, naquele período você tinha pouca gente trabalhando, né? O espaço era pequeno. Hoje o espaço é maior, mas tem muita gente fazendo música. Hoje tem uma quantidade fabulosa e talentosíssima de músicos, Sim. compositores, intérpretes, instrumentistas, gente que atua. Nós temos músicos aqui que atuam no país inteiro, que saem para tocar. Josias, tu não acha assim? Por exemplo, em Fortaleza a gente chega lá, não, sem querer comparar os estados, porque cada um tem sua identidade própria, mas muitos restaurantes, bares têm palco de apresentação de artistas e tal. Não acha que falta isso aqui no Maranhão? O incentivo cultural dos bares, restaurantes, de abrir palco para apresentação dos artistas daqui do Maranhão, difundir a cultura? Não, falta muito, falta muito. Acontece, por exemplo, que um bar, eu entendo como é que é isso. Um restaurante, ele vive da frequência né? Da quantidade do que ele consegue vender, do que ele consegue do faturamento, né? Sim. Tá certo? Então, não tem nenhum idealista, né, que diga assim, vou montar um restaurante aqui para botar só música maranhense, porque não vai funcionar. Porque o grande público maranhense não conhece a música do Maranhão. Pois é. Ele não conhece. Por quê? Porque não teve a oportunidade de ouvir, não foi formado ouvindo, né? Porque Sim. a gente precisa ser formado, né? Em música, quem gosta. Por que as grandes gravadoras pagavam o jabá para tocar as músicas? Para que as pessoas se habituassem. A ouvir. Uma música que você ouve 3 vezes, ela já começa a entrar no teu universo musical. É consciência, né? Já começa a penetrar, né? Repete, música popular, é repetição. A propaganda é a alma do negócio. É a alma do negócio. Assim. Então, o que existe? Qual que é a grande dificuldade? Por exemplo, nós não temos uma formação, né? As escolas hoje trabalham mais. Eu vou a escolas, dou palestras, eu faço apresentações, eu falo com crianças, eu faço oficinas, muita gente faz. Isso já é diferente, mas ainda é insuficiente, né? Tem muita gente que começou por aí, nas escolas, né? Mas isso tem que ser pulverizado muito mais, né? Quer dizer, falta aí o quê? Gestão pública, interesse público, Sim. de tornar isso, de fato, fomentar a coisa, né? Fomentar, né? Tornar isso uma economia, porque a Sim. economia cultural, a cultura gera uma economia fabulosa. O PIB da cultura é uma coisa que se compara aos grandes PIBs da sociedade. É uma indústria não poluente, né? Ocupa pouco espaço, traz desenvolvimento. Do bem-estar, né? Bem-estar. Do bem-estar, a indústria do bem-estar, né? Uma grande indústria. Para mim me entristece muito saber que o governante, os governantes aqui do Maranhão, São Luís e outras cidades, eles não têm uma visão de futuro. Porque agora é uma coisa mais simples, mas no futuro, nós estamos 48 anos do Bandeira de Aço, por exemplo. Daqui a mais, talvez, uns anos, ninguém nem se lembre se não houver fomento. Se não houver fomento, sem dúvida nenhuma. Então é papel do governo, imagina, não se envolver na cultura, mas fomentar. Não, a gestão cultura, o governo precisa fazer gestão da cultura. Não é ser produtor de cultura, Sim. Não é produzir cultura. O meu papel não é esse, né? Mas fomentar.
o que existe, né? Sim. Dar força para aquilo que existe. Ou fazer assim, políticas que incentivem. Por exemplo, o restaurante que tiver um palco para apresentação, ele tem tantos por cento de Isenção, desconto, de isenção de Isso é que imposto. se faz cultura, assim, não é? O restaurante que abrir, por exemplo, um show de cantores maranhenses e tal, vai ter um bônus a mais. Quer dizer, tem várias maneiras de fazer. Existe uma lei estadual de cultura, de incentivo à cultura. Existe uma lei estadual. Agora me responde, se tu conseguir, se essa lei, quem se beneficia dessa lei, se é o setor produtivo, se é quem faz a cultura, não é. Hoje ela está totalmente utilizada pelo poder público. O poder público usa o incentivo fiscal para as suas próprias produções. Entendeu? Não pode, não pode. Tira do produtor, porque é um incentivo à cultura, porque é o recurso público de todos nós, né? Sim. Que deve beneficiar toda a sociedade, Sim. não só um setor. Quer dizer, o Estado não é produtor cultural, não é fazedor de cultura. Né? Sim. Ele, assim como todos os setores, ele deve incentivar, deve apoiar, deve deixar que a coisa aconteça. Tem que fazer isso como faz com a saúde, não tem que cuidar da população, tem que cuidar também da população. Gerar emprego, né? O Estado não gera emprego, ele incentiva a geração de emprego. Né? O lance é que eu acho que nós temos ainda uma presença muito forte do interesse privado, sabe? Daquela coisa do patrimonialismo, sim. Certo? Político, via de regra, pela casta política, sim. Que é uma realidade nossa, né? Muito antiga, ainda é presente e muito forte. Certo. Beleza. Nós vamos fazer um intervalozinho, José, a gente volta já. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais,
E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Voltamos aqui com hoje Josias Sobrinho. Josias, você foi premiado o melhor compositor em pesquisa realizada pelo Sistema Mirante. Prêmio Universidade FM de melhor compositor. E melhor CD Dente de Ouro. Esse Dente de Ouro, esse CD, você lançou com quais músicas? E por que foi lançado esse Dente de Ouro? Esse disco, dos meus discos, é o disco que responde mais àquela vontade do iniciante de ter um disco gravado numa gravadora. Sim. Esse é o meu único disco de gravadora, assim, por natureza e por excelência, por inteiro, né? Eu fui contratado e produzido com recursos de uma gravadora. É o meu único caso. Uma gravadora de São Paulo, né? A produção do disco é de Papete que produziu. O diretor dessa gravadora era o diretor artístico da Marcos Pereira, chama Marcos Vinícius, o nome dele. Então ele e Papete resolveram fazer um disco comigo, considerando a minha obra, que eles conheciam, acharam que eu deveria ter um disco, eu poderia ter um disco pela gravadora deles, pela gravadora que ele era diretor artístico. Aí me convidaram, se eu topava fazer. Claro, topo, perfeitamente, tudo, vamos fazer. Então, assim, ele realiza esse sonho do compositor iniciante, né, de ter uma música pela gravadora. Mas foi pós Bandeira de Aço. Bem pós, esse disco é de 2005. 2005, sim. Então, a escolha do repertório desse disco, ele é um disco que tem distribuição nacional também, né? Então, eu pensei em gravar as coisas que eu considerava que eu não tinha cantado ainda, não tinha gravado a minha interpretação, que mereciam ser cantadas por mim, porque elas diziam muito da particularidade do meu pensamento, da minha obra, da referência direta com a cultura popular, as obras que são fundamentais para o trabalho que eu desenvolvi, né? Entre elas o Dente de Ouro, que dá nome ao disco, mas também Catirina, eu gravei, né? É a única gravação de Catirina que eu fiz, né? Catirina tem poucas gravações, mas foi Catirina, para você ter uma ideia, foi a música que fez o Marcos Pereira querer permitir eu escolher 4 músicas minhas, porque ele ficou apaixonado pela Catirina. O Papel disse que, quando ele ouviu a música, ele chorou. Disse que ele nunca tinha ouvido alguém cantar O Seu Lugar com tanta beleza e com tanta realismo, com tanta universalidade. Sim. Quer dizer, para ele, na compreensão dele, não é uma música regional aquela lá, não é uma obra regional, é uma obra que fala uma linguagem universal, que pode falar com todo mundo. Sabe, por isso Catirina na minha visão, é um resumo, algo bem resumido da história do Bumba Boi. Ela retrata a história do Bumba Boi, Catirina, que só quer comer da língua do boi, e vem falando. A gente tem a ideia de, assim, quem conhece a história do Maranhão, do Bumba Boi do Maranhão, parece que está vendo o folguedo, o folclore passando na frente. Essa é a impressão. É isso que tu queria retratar? Exatamente. E, por exemplo, essa coisa do lá vai meu boi no romper da aurora, lá vai meu boi... aquela coisa do aeroplano e tudo aqui, todas essas imagens, elas se remetem ao Bumba Meu Boi lá de Cajeri, que o pagador de promessa, quando terminava o festejo, trazia o boi para o rio
construía uma jangadinha, uma balsazinha, e botava o boi ali dentro, e quando a maré estava descendo, vazando, ele entregava o boi, soltava no meio do rio, mandando para São José de Ribamar entregar para São João. Sim. Então, essa promessa, então, era um boi. Por exemplo, esse viajante, boi viajante, que vem, que atravessa o Boqueirão, né? Tem uma hora que fala do Boqueirão, Sim. que o Boqueirão era o cabo das tormentas para a gente que vinha da Baixada, Sim. que eu vim da Baixada embarcado, não tinha estrada quando eu vim para cá. Sim. Então, a gente tinha que atravessar o Boqueirão. Então, a criança lá vinha com todos os temores, né? De Aquela chegar maresia da toda. maresia, né? Do mal-estar físico, Sim, mas sim. também do temor de acontecer algum desastre e tudo mais. Muitos navios foram a pique lá, né? Exatamente. Então, esse boizinho que vinha de lá era também esse retirante, esse compositor, esse artista que estava ali, ainda se esboço, né? Também pegou uma lancha e foi para atravessar o Boqueirão com todos os medos aqui para chegar em São Luís, nesse santo, né? Entendi. Aqui A gente falava representado. então do disco Dente de Ouro, que o Marcos Pereira ele ouviu Catirina, chorou, e foi por isso que ele foi convencido de que tu tinha que ter música no Bandeira de Aço. Mas esse Dente de Ouro teve uma repercussão aqui em São Luís boa como obra? Sim, teve, Teve. porque primeiro, ele foi reconhecido pela Rádio Universidade como disco do ano, Sim. no Prêmio Universidade, Sim. né, que é um prêmio que a rádio fazia, que não faz mais, infelizmente, mas que chamava a atenção da sociedade, da produção musical daquele ano. Sim. Com Que- Fogo que- de Palha? Foi a melhor música. Melhor música, Fogo de Palha. Mas o disco foi considerado o disco do ano. Sim, Do prêmio, sim. ganhou o prêmio Então, ele chamou a atenção, né? Ele é um disco que teve uma venda razoável, boa até, em São Luís, né? Sim. E, para mim, é o disco assim, que mais me agrada enquanto criador de música, porque eu tive a oportunidade de, junto com o maestro, a pessoa que preparou os arranjos, de ficar completamente à vontade. Ele me disse: Josias, o que tu queres que a gente faça com cada uma dessas músicas? Então, cada uma das canções, eu disse: olha, nessa música aqui, eu queria que tivesse estes elementos aqui presentes. Né? O que eu estou falando, eu estou contando sobre esse assunto aqui. Então, eu quero que esse arranjo esteja retratando isso. Então, para evitar aquela dissociação pra de ideia que teve no Bandeira de Aço. Exato, para chegar mais próximo possível, né, do que Da verdade do autor. da motivação, né, do que motivou a criação dessas canções. Entendi. E isso, de alguma forma, se dá. O disco ele é todo acústico, né? O Papete é um dos percussionistas do disco, os arranjos de percussão são dele, são muito bonitos, né? Foi uma obra que deu muito prazer de fazer, porque os músicos a execução é perfeita. Ainda se encontra esse disco para venda? Esse disco tem disponível nas lojas virtuais, você encontra ainda. Certo. Então fica a dica para quem quiser, né? Isso. Pode adquirir aí o Dente de Ouro. A música maranhense ela é ligada às manifestações populares, a gente falou já disso. Para ti, qual é a relação entre música, memória e identidade cultural? Qual seria a ideia de Josias Sobrinho? Olha, a música popular é a música que atravessa os tempos, né? Que é criada no seio do povo, né? Pelas pessoas simples, né? Que é uma herança cultural e que vai sendo repassada e reproduzida de gerações e gerações. Certo? Então, isso é identidade. Isso diz de todo um universo de pessoas, de comunidades, de sentimentos, né? De histórias, de transformações, né? Ela é o espectro, né? Do sentimento humano, né? Que atravessou as gerações e manifestado como arte. Sim. Então, isso é uma coisa essencial para as sociedades, né? Sem a música, a vida não tem sentido, já disse o filósofo, né? Sim, sim. Não faz sentido, né? Sim. A música é uma ciência, é uma linguagem artística que
que proporciona ao ser humano não só entretenimento, mas também uma comunicação, sabe, consigo, com o outro e com a transcendência muito, muito fluida. Porque ela é uma emoção que se dá pela manifestação do som, né? Pela transmissão do som, pelas impressões que isso causa nas pessoas, né? Isso, quando vem impregnado de cultura, é muito mais potente e é muito mais transformador, né? Então, a música popular, a música em si, é uma necessidade humana e por isso que eu sou apaixonado por ela, né? Ela me manifesta, eu me manifesto através da música. E se a gente tirar a música da vida humana, é o caos. É o caos, porque a harmonia da música, a harmonia que tem na música, ela repete a harmonia que você tem nas estrelas, que você tem nas constelações. Sim. É vibração. A música é triuna, vibração. Ela é triuna. Melodia, ritmo e harmonia. E a harmonia por si também é né? Porque são três sons, só a partir de 3 sons juntos, executados ao mesmo tempo, você tem harmonia. Sim. Então, 3 notas. 3 notas diferentes, soando ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Mas vamos falar um pouquinho do Josias, o produtor cultural. Tu ocupaste alguns cargos aqui, superintendente de ação e difusão cultural da Secretaria de Cultura, coordenador, diretor do Teatro da cidade de São Luís, diretor cultural da Fundação da Memória Republicana, que é o Convento das Mercês, né? Sim, na atualidade eu sou diretor cultural da Fundação da Memória Republicana Brasileira, que é sediada no Convento das Mercês. Convento das Mercês. Já estou lá desde 2015. Ah, legal. Foi coordenador do Festival Internacional da Música de São Luís e criador e coordenador de festivais de música maranhense. Como gestor e produtor cultural, assim, quais são as dificuldades sob o ponto de vista do Estado brasileiro? Qual a dificuldade que tem maior? Olha, o trato do Estado com a cultura é uma coisa ainda recente no país. Sim. Recente no país. Para você ter uma ideia, o Ministério da Cultura, né, ele foi ressuscitado há pouco tempo, né? Ele chegou a ser extinto, né, de vida curta até ser essa extinção, porque até os anos 50 não existia o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é uma instituição do governo Sarney. Sim. No governo Sarney foi criado o Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. Antes você tinha o departamento, você tinha o Ministério da Educação e Cultura. Sim. Onde a cultura em si era um departamento dentro do MEC. Sim. Dentro do MEC. E essa coisa começa a ser tratada pelo Estado nos anos 50 só. Nos anos 50 para cá. É muito curto, né? É muito curto. Por conta da sociedade brasileira, da constituição da sociedade, né? Onde a cultura, onde a cultura de origem era uma coisa da elite. Era de quem tinha estudo, de quem tinha dinheiro, né? Aquela visão elitista, né, da cultura clássica, da cultura europeia, né, onde o que é europeu é que era bacana e tal. Então, é uma coisa que ainda está se dando. O Brasil está se formando ainda, né? A gente tem muita coisa para se dar. Então, é necessário que cada vez mais se trabalhe com isso, se estude, né, se propague, né, se transforme isso realmente numa potência, porque o Brasil é uma grande potência mundial, tá? Também na cultura, né? Porque a música popular brasileira é considerada uma das maiores músicas do mundo, né? Sim. Né? Bossa nova, né? Samba, né? Os grandes compositores. Tem uma variedade enorme no Brasil afora. É maravilhoso. Mas tu não acha que a burocracia também do Estado atrapalha um pouquinho a difusão da própria cultura? A burocracia é sempre um entrave. É sempre um entrave. Porque você... Imagina, eu sou gestor, mas eu também trabalho como artista, eu tenho meu trabalho como artista. Então, uma apresentação que eu faço para o Estado, por exemplo, no São João, né, um show que eu faço no Estado de São João, ele
eu não tenho, por exemplo, para mim receber esse recurso, eu tenho que ter um representante. Primeiro, porque se eu for me representar, eu já vou ser impactado pelo imposto de renda, Sim. que vai levar uma boa percentual. 27,5. 27,5. Então, eu posso ser representado por uma produtora, que essa produtora ela já vai ter a parte dela que ela vai cobrar para prestar esse serviço. Se for fazer, por exemplo, se eu tiver uma isenção, o Estado vai ter que formar um processo para me pagar. E formar um processo é uma coisa que demanda tempo, né? Mão de obra, né? Cada um vai ter que dar um despacho. Vai ter que vários despachos. Agora você imagina, nós temos no São João se fazem milhares de apresentações, não só dos artistas, dos cantores, mas também dos grupos, né? Então imagina formar processo para todo individualizado disso, quer dizer, a burocracia é monstruosa. Isso termina estragando. Muito artista, às vezes, até desiste disso. Agora, veja só, é um desafio, porque recurso público, para você lidar com recurso público, você tem que ter transparência. Sim. Né? Você não pode simplesmente dizer, paga fulano. Né? Sim. Tem que prestar conta do recurso, porque é um dinheiro da sociedade, né? Não é meu, não é seu, não é de quem está no poder, é da sociedade. Então você tem que prestar conta para a sociedade. Então tem que fazer isso dentro das normas legais. Né? É verdade, é verdade. Tem isso aí. Termina burocratizando ainda mais, né? Obrigatoriamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Josias Cidadão. Aí, em determinado momento, resolveu que era compositor, autor, mas precisava ter uma família. Aí casou, e aí? Pois é, eu casei em 80, 1980. Eu tinha o quê? 27 anos. E quando casei logo com um filho encomendado já. Lanchou antes do recreio. Antes do recreio. Sim. E aí eu disse assim, cara, então eu tenho que me casar, né? E tá vindo filho aí, eu tenho que dar conta desse menino. Porque eu me formei assim, eu cresci, me instruí, sendo cuidado pelas pessoas, pelos meus pais, entendeu? Então eu tenho que cuidar dos meus filhos, então eu tenho que me virar. Então agora vai ser diferente daqui para frente. Botei as armas que eu tinha, as possibilidades que eu tinha. O casaco da responsabilidade. Sim, aí fui para uma casa, aluguei uma casa para morar, entendeu? E foi em frente, né? Fui para um emprego público, né? Sou servidor público até hoje, ainda sou, né? Para poder manter sustento das crianças. Fui tocar na noite, né? Sim. Porque só o salário mínimo do Estado que eu tinha não ia garantir sobrevivência. Fui empresário do setor de livros, eu fui livreiro durante mais de 10 anos. Tinha uma livraria na Rua do Sol chamada de Espaço Aberto Livraria. Frequentei esse Espaço Aberto Livraria. Eu e minhas duas irmãs, Mariana e Darcy, que éramos os proprietários da revista, da livraria, né? Além disso, também fui vendedor de ovos, fiz transporte escolar, que levava os meninos para o colégio. Sim. Tinha um carro um pouquinho grande, cabia mais 2 ou 3. Aí comecei oferecendo serviço e tal, para dar conta desse negócio, porque é uma responsabilidade muito grande você botar a gente no mundo. A visão foi além da música. Além da música. Fazer com que essas crianças pudessem também ter as condições que eu tive de estudar, de conhecer as coisas, sim, de me formar, de ter uma instrução, sabe, de ler, né, de ver o mundo, né, com os olhos dos legados que a gente tem disponíveis, né? Sim. Então foi por aí, né? Aí a responsabilidade paterna é diferente da responsabilidade do avô. Sim, pois é. O paterna é sustento, proteção, criação, esse tipo de coisa. Mas aí tiveste 3 filhos. 3? Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher, né? Sim. Os 2 homens são músicos profissionais, né? Cassiano é o mais velho, é baterista. Ele faz parte de um grupo chamado CDC, né? Sim. Que é um grupo atuante na cidade. O mais novo é Lucas Sobrinho. Os 2 adotaram o Sobrinho como nome artístico. Sim. Cassiano Sobrinho e Lucas Sobrinho. Lucas é mais dedicado ao pop, né? Rock. Teve uma banda cover de Beatles. Ele conhece muito da obra dos Beatles. Sim. Toca na noite, é músico versátil,
canta também, os dois cantam muito bem, são grandes cantores. Que puxaram para a mãe deles é uma grande cantora. A minha esposa, Lenita Pinheiro, é irmã do Ronald Pinheiro, Sim. irmã do Cleto Júnior, que é um dos compositores do Donato e seu Conjunto. Uhum. Então, eles puxaram para ela para cantar, porque eu, como cantor, nós somos um projeto ainda, ainda estou estudando. Mas, Josias, tu quantifica a tua obra em quantas músicas hoje? 300, há poucos dias eu estava debruçado sobre isso, 338 canções, né? Onde eu tenho em torno de 180 gravadas, né? Tanto por mim quanto por outros intérpretes. Tem coisas que eu não gravei que foram gravadas por outras pessoas. Mas tu não pretende lançar assim como sugestão essas obras em livro, mesmo que seja virtual, todas as escritas? A minha esposa defende essa pauta incessantemente comigo, né? Mas eu quero frisar que por exemplo, toda a minha obra gravada por mim está disponível nas plataformas de streaming. Sim. Por exemplo, Spotify, iTunes, Deezer, todas elas. Esse é um trabalho que eu faço também, Paulo, de distribuição de música para plataformas, não só minha, mas de outros artistas. Inclusive o Suede, nosso amigo Suede, Sim. a música dele que está nas plataformas fui eu que possibilitei. Então eu trabalho com distribuição de música para esse formato digital, que é o formato onde a música se dá atualmente, né? Sim, Nas sim, plataformas. sim. Inclusive quero trazer Suede aqui com o filho dele. Sim. Mas, Josias, tu acha que a história de vida de Josias Sobrinho está retratada na música de Cajari para a Capital? Uma parte dela, né? Uma parte dela, porque ela é autobiográfica nesse sentido assim de alguém que teve que sair de casa, né? Sim. Para estudar, que a mãe disse, vai, meu filho, vai, mas eu te levo, vai e Quando volta. a gente ouve, a gente tem essa impressão, ó, ele está falando da história dele. Também, é de fato isso, né? Uma narração autobiográfica. Sim. Nesse sentido, de alguém que saiu de casa desde muito cedo, do seio familiar, né? Da convivência diária, cotidiana, né? Integral com os pais, para uma causa muito nobre, né? Que é o estudo, né? Que é o conhecimento, né? Uma viagem que eu faço até hoje, eu continuo estudando, né? Era uma viagem que não, acho que causava medo no jovem que vinha do interior para a capital, né? Ia encontrar coisas novas, se achava que a capital era... São Luís era uma mega metrópole, porque quem estava no interior, tudo que Sim. fosse maior do que o interior era metrópole, né? Mas que também era uma viagem que era muito do espírito jovem, né? Porque o espírito jovem, né? É aventureiro, né? Então eu quero ir para o desconhecido para conhecer. Vamos ouvir de Cajari para a Capital? Vamos. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia, mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia, trago no bolso um colar e uma bola de meia, trago no bolso um colar e uma bola de meia. Quando saí de casa, minha mãe me deixou bem na porta da rua. Dizia, te levo, te trago, te ponho de novo na rua. Quando saí de casa, minha mãe me deixou bem na porta da rua. Dizia, te levo, te trago, te ponho de novo na rua. E a coruja piava no galho, com a fome estampada no olho. E a coruja piava no galho, com a fome estampada no olho. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia, mas olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia, trago no bolso um colar
e uma bola de meia trago no bolso colar, e uma bola de meia. Bom, aí Josias, nos trabalhos mais recentes, vocês fizeram uma, não sei vocês, mas Josias fez uma homenagem ao Prêmio Papete, foi isso aí? Tu foi homenageado? Eu recebi, né? O Prêmio Papete é uma produção, uma realização de uma produtora aqui de São Luís, que já fez 9 ou 10 edições, aonde, como no Prêmio Universidade, referido há pouco, Sim, ela chama a atenção para a produção musical do Estado e sim. premia, né, personalidades ligadas à música, artistas, produtores, instituições, né, que fomentam, né, tanto do Estado, públicas quanto privadas, né, e ela realiza dois eventos, uma premiação, né, e um evento público com convidados nacionais também, né, que acontece na Concha Acústica, e é anual, se dá mais ou menos em novembro, né, e eu fui, uma dessas edições foi em minha homenagem pela obra, né, e onde eu recebi o Prêmio Papete, que é um troféuzinho que a gente recebe representando o artista Papete, percussionista, como reconhecimento, né, da trajetória ao longo dos anos, onde tem um show, o show foi com o meu repertório de várias músicas, interpretada por vários artistas diferentes, né, com a participação da Alcione, né, que cantou Bloco de Rua, aquela música que ela gravou, nossa. Sim. A Marcos Pereira ainda existe? Não. Não O existe. Marcos Pereira, infelizmente, teve um problema grave, né, de saúde, né, de nervosa, né, e cometeu o ato trágico, insano, né. Ele tinha muito problema financeiro por conta dos empreendimentos, por conta da ousadia de fazer aqueles registros enormes, grandes e tal, né. Ele se endividou bastante, aí não deu conta. Hoje o acervo dele está com uma dessas multinacionais aí que ainda estão atuando. Poxa vida. Mas, enfim. Agora, um clássico, para mim, né? Dizem que os autores de música é como filho. Você não sabe qual é que você gosta mais. Mas quem está fora gosta, pode opinar. Bom, o clássico de Catirina, como foi a composição de Catirina? Catirina, ela chegou para mim, né? Quase que toda acabada, né? Assim, são dessas coisas assim que a gente acontece às vezes com um compositor. Você está com violão, de repente começa a ver uma ideia, né? E você é tomado pela ideia, né? Sim. Você não pensa duas vezes, você não consegue refletir do que está acontecendo e a coisa vai saindo. Eu tava envolvido com uma produção do show chamado Show do Mato, que era com Ronaldo Mota e Jordano Moschel, que tinham vindo para passar férias, final de ano aqui, e resolveram fazer um show no Hotel Azevedo, e me convidaram a César Teixeira me convidou para uma participação especial, e a gente, nos ensaios, eu ouvindo as músicas do Ronaldo, de Moschel, que eu não conhecia, né? Aquele coisa me chamou muita atenção, eu fiquei muito envolvido pela poética deles, pela musicalidade, como eles faziam, transformavam aquelas coisas em canções, né? E ele tem uma música, Ronaldo, que está no Bandeira de Aço, chama Boi de Catirina, Sim. que é anterior à minha, né? E ele cantou essa música, ensaiou essa música, eu fiquei muito apaixonado por ela. Aí comecei a pensar no boi que eu conhecia, né, no interior, né, como é que a gente fazia lá, com a promessa, né, a figura da Catirina, a figura do Pai Francisco, o que eles representam, qual o simbólico disso, né? E pensando, envolvido por isso, mergulhado nesses pensamentos, nessas reflexões, uma hora com o violão ali sentado se deu. Começou a vir a música, a Catirina que só quer comer da língua do boi e tal. E fui e tal. A música ela tem uma modulação, a primeira parte é em maior, a segunda é em menor, que é mais triste, né? Na coisa do Lá Vai, né?
E tudo isso foi construído assim, quase de uma vez só, sabe? Tem uma letra grande, são quatro estrofes diferentes, né? Porque ela narra a vida do boi de lá para cá, do interior para cá. E até a chegada no Boqueirão. O último verso se refere ao Boqueirão, a chegada diante de São Luís. Eu, quando cheguei na minha viagem, assim, com esse boi, eu cheguei de madrugada. Na rampa Campos Melo? Cheguei ainda na Bahia, despontando no Boqueirão, entrando no Boqueirão, quando a Sim. gente atravessa as duas irmãs, né, passa Sim. por ali, você se depara com a cidade. Sim, a luz, né? A luz iluminada, aquela coisa enorme, aquela fileira de luzes, assim. Sim. Eu acostumado a ver luz elétrica lá em Cajaria, assim, alguns postes, né? Sim. Quando vi aquilo ali, fiquei encantado, iluminado aquilo ali. Sabe? No cais, né? Lá no cais. Então, é essa sensação, né? Tudo isso que vem nessa música, na Catirina. Entendi. Então vamos ouvir Catirina. E lá vai meu boi, prenda da cidade, moça de idade, não pode me acompanhar, que a saudade é traça, estrança-lhe o coração. E mulher bonita é chave de prisão, que a saudade é traça, estrança-lhe o coração. E mulher bonita é chave de prisão. Catirina que só quer comer da língua do boi, carne seca na janela, quando alguém olha pra ela, pensa que lhe dão valor. Ai, Catirina, poupa esse boi. Ai, Catirina, poupa esse boi que quer crescer. Lá vai meu boi no romper da aurora, moça linda chora, com saudade vai ficar. Quando eu for embora no aeroplano, mas no fim do ano eu volto pra te buscar. Quando eu for embora no aeroplano, mas no fim do ano eu volto pra te buscar. Catirina que só quer comer da língua do boi, carne seca na janela, quando alguém olha pra ela, pensa que lhe dão valor. Ai, Catirina, poupa esse boi. Mãe Catirina, poupa esse boi que quer crescer. E lá vai meu boi arrastando a barra, com a maré esbarra no meio do Boqueirão, levando um recado pro meu senhor São João, lá na capital, São Luís do Maranhão, levando um recado pro meu senhor São João, lá na capital, São Luís do Maranhão. Legal. Esse é para mim, na minha visão, esse é um clássico do clássico do Bandeira de Aço, né? Todas as músicas, eu não estou dizendo que eu não gosto das outras, estou dizendo que para mim, na minha visão, é um clássico que retrata toda a cultura maranhense na figura do Bumba Boi. Sim. Não é? Que narra praticamente a história do Bumba Boi toda. Aí a gente tem uma ideia mais ou menos quem é do Maranhão. Quem não é, talvez não entenda absolutamente nada. Não é? Mas Josias, tu tem esposa, 3 filhos, 4 netos e um bisneto. Olha para essa câmera ali e diz o que eles representam para ti. Representam tudo, sabe? Todos os sonhos, todos os desejos estão depositados, estão concretizados, na verdade, nessas pessoas, além também da minha esposa, que com ela que a gente construiu toda essa história. Tá? Nós estamos há 45 anos de vida comum, né? Juntos, nesse caminho.
Então, eles são tudo, né? Tudo que eu fiz a partir da existência deles foi por conta deles, foi para eles, por causa deles, porque é como a gente transfere nossos legados, nossas ideias, nossos conhecimentos através dos nossos filhos, das nossas gerações que nos sucedem, né? Então, eu acredito que eles, e creio e tenho plena convicção de que eles está em boas mãos esse legado. Legal, legal, legal. Bom, Josias, nós queremos te agradecer e queríamos que tu desse as tuas palavras finais para quem está nos vendo. Bom, eu quero dizer da enorme satisfação, sabe, da experiência de conversar com você. Foi muito além da minha expectativa, eu não fazia a mínima ideia, né, de como que seria. É uma coisa que eu já faço quase que cotidianamente, né, falar sobre o meu trabalho, que é uma coisa importante, né, contar essas histórias, né, porque é por aí que a gente transfere, por aí que a gente afirma também coisas, né? Mas a conversa contigo foi uma conversa que fluiu muito legal, sabe? Eu fiquei muito à vontade, né? Tá? O papo, sabe, que a gente trocou, o que a gente conversou, saiu do lugar comum, sabe? Você fez uma coisa de bamba, sabe? É uma coisa de bamba. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade, sabe? Agradeço ao Suede, né, pela sugestão, foi o nosso querido Suede que nos apresentou, né? E agradeço também a tua equipe toda, tem pessoal muito bacana, gostei de todos e estou muito à vontade. Bom, muito obrigado também pela sua participação, sua disponibilidade de estar aqui nessa manhã, né? E nós vamos encerrar esse papo repetindo também Engenho de Flores, Tá, que também é uma identidade bacana da sua vida lá no interior, né? Mas posso fazer uma outra canção? Pode, mesmo, fique à vontade. Que diz muito de Pronto, tudo isso. pode fazer, fique à vontade. Então, vou fazer. Terra de Noel. Sim, Terra de Noel. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher, mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão. Me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Resta ainda o direito de ser consciente da situação. Muitíssimo obrigado, Josias, e quem está nos vendo até agora. Uma hora dessa a gente volta. Agora que eu quero ver se o couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se o couro de gente é pra queimar. E alumiou toda a terra e mar, e alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza abalar, eu vi Fortaleza abalar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar. Era o apito do engenho de flores, chamando pra trabalhar. Era o apito do engenho
flores chamando pra trabalhar, e alumiou toda a terra e mar, e alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza abalar, eu vi Fortaleza abalar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Pra queimar, pra queimar, pra queimar, pra queimar.